Bom, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Né? Meu nome é Elisandra Leites, eu sou supervisora das unidades de internação. Eu sou enfermeira, 14, antes disso eu era técnica de enfermagem. E depois atuei como enfermeira. Eu fiz uma docência no ensino superior. Atualmente eu sou supervisora das unidades de internação adulto. E é para mim uma honra estar aqui para falar um pouquinho sobre a enfermagem. Na data de hoje, no dia de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a trilha de carreira do enfermeiro, no cuidado hoje da materno-infantil. Então, quais são as perspectivas da carreira de enfermagem relacionadas ao cuidado da materno-infantil? Eu vi que tem bastante gente aqui conosco, e para mim passar a palavra um pouquinho para os nossos convidados e nossos alunos, e quem tem interesse de conhecer a nossa instituição, eu quero convidar minhas duas convite da faculdade, né? Uma grande honra aí estar falando da nossa linha de atuação. Então, eu me chamo Ediane, eu me formei em 2008, eu comecei a trabalhar no Moinhos em 2011, pouquinho tempo aí se passou, né? Desde então, no centro obstétrico, eu tenho formação, então, eu sou enfermeira obstetra, eu sou pós-graduada também em gestão e liderança para enfermeiros. No momento, eu sou mestranda, então, do PPG da UFSPA e faço mestrado, então, na área de mestrado profissional, mas com ênfase em fertilidade. E o meu campo de atuação sempre foi a obstetrícia. Há 4 anos, então, eu sou supervisora, né? Passei a serviço de gestão, então, sociedade, e há 2 anos o centro de fertilidade, que foi um presente muito grande, né? Acho que para minha carreira que veio agregar muito nesse também está dividindo um pouquinho. Eu também sou bolsista numa universidade da Califórnia, né, no intercâmbio que eu vou fazer no meio do ano, que também foi uma oportunidade do mestrado. Então, a gente vê que, aos poucos, a gente vai agregando, né, a nossa formação, né, a gente nunca para, a gente vai tendo sempre muitas oportunidades durante a nossa carreira. Vou passar aí para a Jennifer. Obrigada, Eide. Boa noite a todos, o meu nome é Jennifer, eu sou enfermeira, então, especialista em terapia intensiva e emergência pediátrica, já tenho 14 anos de formação, passei por aí por outros hospitais até chegar ao Moinhos, né, trabalhei na UBRA, no Hospital da Criança Santo Antônio, e há 10 anos, então, estou no Moinhos de Vento. Tá? Tenho um MBA também em gestão e acreditação hospitalar, e atualmente, então, sou supervisora das áreas pediátricas. Fazem 5 anos que estou nesse desafio aí da supervisão. Então, é um prazer estar dividindo também a minha experiência e esse olhar pediátrico aqui com vocês nessa noite. Obrigada, Jennifer. Pessoal, a gente tem aqui vários participantes, mas para a gente começar a discussão e a conversa e vocês contarem para nós, né, um pouquinho desse mundo, né, da materno-infantil, eu queria deixar aberto o espaço, se alguém gostaria de se apresentar, né, a gente tem aqui 46 pessoas conosco, algum aluno, alguém que está aqui com a gente participando, eu vi que o Daniel está ali online, eu vi que ele participou no outro, se alguém gostaria de contribuir, né, e o que espera de hoje, é bem-vindo, pessoal. A Aline quer falar? Não sei se a Aline quer se apresentar para a gente. Tudo bem, Aline? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você estuda aqui conosco, é enfermeira, qual a sua formação, Aline, ou quer fazer enfermagem com a gente? Eu já sou enfermeira, iniciei semana passada na maternidade do hospital. Ah, que bom. Uhum. Bom, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigada. O Daniel quer conversar, dá uma boa noite, Daniel. Olá, boa noite a todos.
Meu nome é Daniel, sou novo aluno na faculdade, iniciando o semestre esse ano. Muito ansioso aí pelas oportunidades. Que bom. Eu não sei, eu acho que está aqui com a gente, mas se quiser falar um pouquinho, a Flávia está aqui. Flavinha, está por aí? Oi, Elis, estou aqui. Oi, Flávia. Eu só estou no plantão ainda, mas estou acompanhando vocês por aqui. A Flávia é nossa aluna da faculdade, né? Tu quer compartilhar um pouquinho, Flavinha, a experiência de fazer a faculdade conosco? Como é que está sendo esse teu desenvolvimento aqui com a gente? Sim, posso falar um pouquinho. Na verdade, fazer a faculdade aqui no Moinhos abre portas para a gente ter o contato com o paciente, né? Que é uma coisa que em outras faculdades eu vi que deixa a desejar um pouco. E também, trabalhando aqui, eu consigo conviver com todas as áreas, sabe? E ligar aquilo que os professores me ensinam na faculdade com o que eu aplico aqui dentro do hospital. Perfeito. A Flávia é nossa acadêmica e ela é técnica de enfermagem, né? E eu acho que quando a Flávia iniciou a faculdade, a gente conversou, né, Flávia, sobre o teu desenvolvimento e de ter esse contato, né, faculdade junto com o hospital. Eu acho que isso que é o que enriquece, né, a graduação, porque a gente consegue desenvolver a Flávia para ser a melhor enfermeira dentro de um hospital, porque ela já começa desde o momento da prática dela, tanto assistencial ali, como junto, né, teoria e prática. É isso, né, Flavinha? Sim, com certeza. Isso mesmo. O convívio entre os dois e a ligação entre o que a gente estuda e a prática aqui dentro é o que colabora para a nossa formação. Tá bem. Alguém mais? Obrigada, Flávia. Alguém mais, pessoal, gostaria de contribuir? Gostaria de fazer alguma pergunta para a gente iniciar? Deixa eu ver aqui no chat. O pessoal está dizendo, a Saskia está dizendo que é aluna do 7º semestre. O pessoal está dando boa noite. Eu acho que a gente pode iniciar, então. Eu acho que para, né, engrandecer a nosso dia de hoje, então, né, eu gostaria de perguntar para a Ediane e para a Jennifer, quais as áreas de atuação do enfermeiro que trabalha na área da materno-infantil? Pode começar contigo, Ed. Então, eu vou começar falando, né, bem do inicinho ali, né, quando a gente começa a pensar em concepção. Como eu comentei com vocês, há 2 anos eu trabalho com fertilidade e reprodução assistida e foi algo totalmente inédito na minha vida, né, que eu nunca tive contato nem mesmo na graduação. E hoje os alunos já estão tendo a oportunidade de passá-la pela área e conhecer, né, a estrutura, né, a gente já teve alguns alunos que passaram por lá, passaram a manhã com a enfermeira, conheceram a área, que já é uma grande oportunidade, né, e eu tinha um tempo de formada e não tinha essa experiência, recebi, eu disse no início com medo, com receio, mas hoje eu vejo como um grande presente essa área, né, de atuação, onde eu tive que estudar, tive que buscar, né, hoje eu faço um produto de mestrado nessa linha, porque eu entendi que iria me agregar muito valor, e a gente vê o enfermeiro ali dentro do centro de reprodução assistida, então ele começa desde a consulta de enfermagem, então a enfermeira faz toda a navegação, né, a consulta acompanha essa mulher, este homem, este casal, né? Hoje a gente tem uma diversidade de estrutura de famílias, né? Muito diferente, então a gente também tem que ir se adaptando, ela acompanha durante todo o processo. São várias tecnologias de reprodução assistida, né? Não é só a fertilização, a inseminação, a gente tem um N de tecnologias onde a enfermeira faz todo o acompanhamento, a orientação de aplicação da medicação, até propriamente o procedimento dentro do bloco cirúrgico que fica dentro do centro, né? Que ou pode ser a transferência de embriões, né, ou a captação de óvulos, tudo isso o enfermeiro acompanha até a alta do paciente no ambulatório, né? Então, os pacientes são acompanhados até o término do seu tratamento. A gente tem uma taxa de fertilidade, de gestação de 37%, falando numa população aí de 41 anos, uma mediana bastante alta, né? Então, a gente consegue estudar aí todo o comportamento da população, né, nessa idade fértil. E a enfermeira, então, além disso, faz a gestão, né, da equipe, dos materiais do laboratório junto
junto com as embriologistas, então tu tem um outro profissional, né, trabalhando além da equipe médica e da equipe técnica, psicologia, urologista. Então, a gente faz rounds, né, discute os casos, é um momento que a gente divide muito e aprende muito também. Então, eu aprendi bastante nesse campo, acho que é algo que tem um campo gigantesco para o enfermeiro estudar e investir, né, nesse campo da reprodução assistida, e não é uma área que seja muito ocupada por enfermeiras. Então, aí tem uma dica também, né? Passando para um segundo momento, né, que quando a gente fala em gestação, pré-natal, então a gente sabe que tem todo o campo da saúde básica, né, que é nesse momento que eu não vou me deter, que a gente está falando em âmbito também hospitalar, que o enfermeiro faz, né, o acompanhamento pré-natal de baixo risco, né, nas unidades básicas de saúde, a gente já tem esses protocolos muito bem estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e a nível hospitalar, né, que é a minha realidade, então a gente tem o enfermeiro atuando em todos os campos, desde a classificação de risco, porque nós temos uma emergência, então o enfermeiro com aquele olhar atento, que vai triar o paciente, que vai dar o primeiro acolhimento, que vai fazer, né, todos os gatilhos de urgência e distribuir o paciente dentro da área, é o olhar do enfermeiro. O enfermeiro faz a gestão da área cirúrgica do centro obstétrico, é dele. Eu digo que é o enfermeiro que faz aquela grande engrenagem girar, porque ele cuida desde a escala, né? Eu tenho que ter um número adequado de pessoal até o material que está vindo do CME ou o material que eu estou comprando. Então, é uma grande engrenagem, né? E dentro desse universo, então, a gente tem gestações de alto risco, nós somos referência para alto risco no estado, né? Nossa UTI neonatal é referência, consequentemente, a gente atrai esses pacientes, além de que os pacientes da reprodução assistida já vêm, né, para a gente. A gente também, agora esse ano, vai começar a atuar na medicina fetal, então é mais um campo, né, que o enfermeiro vai ter aí, medicina fetal, que é espetacular também. E a questão, né, que todo mundo, então, vê com bons olhos, que é um momento lindo, né, que é o momento do nascimento, né, então a gente participa do momento mais sublime da vida das pessoas. As pessoas compram o passaporte ali da sorte para ter os seus bebês conosco. E o diferencial ali é que as pessoas, elas estão, a maior parte delas, no momento mais feliz da sua vida, né? E elas buscam o Moinhos para ter os seus bebês, né? Elas buscam a excelência. E quando a gente pensa em excelência, a gente tem que pensar que quem traz a excelência são as pessoas que estão lá, né? Não basta aquele lugar, as paredes, o lugar bonito, os equipamentos, são as pessoas, são os profissionais. Então, a gente poder ter os acadêmicos conosco, né? Isso é muito legal. A gente, semana passada, teve algumas acadêmicas, elas estavam apaixonadas, assim, né? De ver a vivência do enfermeiro. Então, o enfermeiro dentro ali, né? Do trabalho de parto, acompanhamento, a gente tem um campo muito atuante, né? Algumas pessoas falam, mas é um hospital que tem uma alta taxa de cesárea, sim, mas o enfermeiro também é importante no momento do ato cirúrgico, como no acompanhamento dos pacientes que desejam ter um parto normal, né? Então, eu trabalho há 11, 12 anos, eu já vi esse cenário mudar muito, e com a atuação do enfermeiro. E uma coisa que a gente fala muito é, a gente consegue mudar a nossa realidade se nós estivermos embasados em referências, bem embasados com referências, né? A gente não faz nada do que a gente acha, não. A gente vai estudar, vai ver as últimas atualizações, quais são os guidelines, e isso, acho que a universidade, né, a faculdade traz para a gente, né, essa vivência da gente buscar as referências, ver o que tem mais atual, acaba nos tirando um pouco dessa zona de conforto. Então, o enfermeiro é a pessoa que está ali do lado, né, do paciente, é quem luta pelo paciente, pelo correto, pelo certo, pela segurança do paciente, e a gente, então, faz todo esse acompanhamento, né. Hoje a gente tem um produto bem diferenciado na casa, que foi estruturado, né, junto, né, com toda a instituição que a gente chama parto na suíte, é um produto que a gente vende, mas onde a gente tem a assistência 1 para 1, um enfermeiro obstetra para um paciente. E é uma assistência bem diferenciada, né, um ambiente fora do bloco cirúrgico, então o paciente fica numa suíte que foi preparada para isso, com acompanhamento integral do enfermeiro, junto com a equipe médica, né? Então a gente faz esse trabalho, esse modelo
colaborativo, né, que inclusive é embasado pelo Corém, e a gente consegue fazer esse trabalho muito individualizado para essa paciente, né, que opta por esse upgrade de pacote. E é um momento muito legal, né, então a gente tem um campo a mais ali de atuar. Depois, na maternidade, né, a gente tem, então, todo o segmento do puerpério, onde as pessoas acham que é um momento muito lindo, muito maravilhoso, mas tem muitas dificuldades, né, onde a enfermeira, a equipe de enfermagem como um todo, né, dá todo esse aporte nos primeiros dias, né, e toda a questão da amamentação, no CO, desde o pele a pele, luz baixa, temperatura adequada, isso são coisas que o enfermeiro precisa monitorar e dar continuidade, né, para que a rotina se mantenha sendo realizada. A questão da amamentação, né, então, olha quantos campos de atuação eu já falei aí para o enfermeiro, né? Enfermeiro, professor, enfermeiro. Eu sou professora também da pós-graduação, então, enfermeiro, professor, enfermeiro, gestor, o enfermeiro consultor, né? Nós temos consultoria de amamentação, então as nossas enfermeiras são consultoras, né? Uma enfermeira agora está gravidinha, a outra é consultora internacional de amamentação, as duas, então a gente tem esse selo, né? E a gente faz todo esse acompanhamento por telemedicina e também presencial, é uma das primeiras consultorias de enfermagem do Moinhos, que é uma grande visibilidade, né, para nós, então é um trabalho muito bacana que as enfermeiras realizam também. E esse acompanhamento, né, no puerpério a gente faz contato pós-alta, a gente também cuida das gestantes de alto risco, então, além disso, né, tem que ter esse conhecimento de gestação de alto risco, e ali a equipe, ela é fundamental, porque ela dá todo o aporte. Porque imagina quando a gente engravida, a gente imagina que vai ter o bebê Johnson, né, eu sempre digo, a gente imagina tudo, chá de fralda, tudo. Só que algumas gestações não são assim, né, a gente tem problemas no percurso. E às vezes tu te vê longe da tua casa, longe dos outros filhos, hospitalizada, às vezes por um período longo, acaba que aquela equipe é a tua família, num período de pandemia, né, como estamos agora. Então, a equipe, ela, liderada pelo enfermeiro, né, por trazer essas terapêuticas diferentes, então, proporcionar, levar para um passeio, as fotos que as gurias fazem, um chá de fralda, tudo dentro das nossas possibilidades que o Moinhos nos dá, né, essa coisa da experiência do paciente, né, então o enfermeiro ter esse insight, né, que por trás daquela pessoa tem um ser humano e que cada um é um ser individual, né, as minhas necessidades não vão ser as mesmas da Jennifer, não vão ser as mesmas da Elis, né, então a gente tem que ter esse olhar muito atento e isso permeia pelo cuidado do enfermeiro. Pensando já, né, em UTI neonatal, né, se a gente for pensar para aqueles bebês que têm um risco maior ou nasceram um parto prematuro, então a gente tem um enfermeiro altamente especializado, né, nós temos uma UTI referência no estado, então com bebês de 23, 24 semanas, 500, 400 gramas, né, onde o enfermeiro também faz toda essa gestão da unidade, bem como os cuidados, né, então ali no Moinhos, muitos cuidados só são executados pelas enfermeiras, né, não são designados para os técnicos, então tem todo esse cuidado com esses pacientes que são tão pequenos, né, e são tão complexos, né, e alguns já são um pouco maiores, mesmo assim demandam tantos cuidados, também é um campo que é rico, né, para a gente desenvolver e altamente também qualificado. Acho que eu falei tudo, né, centro de fertilidade, CO, maternidade e NEO. Então, acho que nessa minha fala aí, acho que a gente já vê, né, um campo rico de atuação para o enfermeiro se desenvolver e o quanto a gente também tem que buscar sempre se atualizar, né, porque não basta eu me formar, eu tenho uma pós-graduação que hoje se tornou, né, o básico, mas dentro do meu campo eu tenho que estar sempre me atualizando, né, e é isso que a gente busca, né, a gente fazer reunião científica, nos reunir, revisar protocolo, não é porque sempre foi assim que vai ser, né, a gente vai verificar as melhores práticas e fazer as nossas rotinas baseadas nas melhores práticas, e é isso que a gente estimula muitos enfermeiros a fazer, eu estimulo bastante, quer contar, então vamos estudar, vamos nos debruçar sobre esse assunto, e eu acho que fazer parte, né, dessa, já numa graduação que está dentro deste modelo, assim, esse modelo também centrado no paciente, faz com que os profissionais tenham uma formação diferenciada do mercado. Acho que, com certeza, sim. Acho que
basicamente consegui resumir. Vou passar para a Jennifer agora falar da pediatria dos pequeninos. Obrigada, Edi. Jennifer, contigo. Bom, então, eles nascem lá com a Edi, né? Fica tudo bem, porque a gente torce sempre, vão para casa, mas tem um monte de doenças aí da infância que eles estão suscetíveis, né? Então, assim, só trazendo um pouquinho, como já foi falado no meeting anterior, né? O Thiago trouxe um pouquinho da emergência pediátrica, então toda essa questão também de classificação desse paciente, o olhar, a importância desse olhar do enfermeiro dentro da atuação da emergência pediátrica, né? E esse paciente precisa de uma internação, né? Então, dentro do Moinhos, como é que funciona isso, né? Se o paciente, então, precisa ir para a UTI pediátrica, nós temos lá toda a nossa estrutura, né? Com 11 leitos completamente equipados para receber esse paciente, né? Tenho várias enfermeiras aí participando junto com a gente, né? Que eu tenho muito orgulho de dizer o que são da minha equipe, temos técnicos também, né? Então, o que diferencia, né, o nosso cuidado pediátrico no Moinhos de Vento é o acolhimento, né? É a assistência diferenciada que vincula esse paciente a não querer nos largar mais, né? E de se tornar referência para a pediatria. Então, se esse paciente precisa ir para a UTI, né? Nós podemos receber ele via emergência ou transferência externa, muitas vezes, né, vindo de outra instituição. Nós também estamos buscando cada vez mais alta complexidade, né, já temos cirurgia cardíaca, aumentando a complexidade de cirurgias neurológicas também, para dar conta, né, de toda essa gama de patologias pediátricas que a gente tem, né, porque a gente pega desde pacientes lá com 28 dias de vida até 17 anos, né? E às vezes um pouquinho mais, né? A gente tem um pouquinho maior, que eles têm alguma patologia da infância e permanece com o acompanhamento do pediatra, né? Então a gente sabe o quanto é diferente esse olhar para essa criança que teve 16 anos vinculada a um serviço de pediatria e de repente mudar tudo isso para essa família, né? Então a gente sempre pensa no que vai ser melhor para o paciente e para aquela família, né? Porque a gente não cuida só da criança. Eu brinco sempre que é o combo que vem, né? Então, é o pai, é a mãe, é o irmão. Claro que agora, há 2 anos nessa pandemia, a gente vive um modelo assim muito mais restritivo, né? Da participação da família pelas questões de segurança mesmo dos pacientes internados e da equipe. Mas a gente sempre, né? Dentro das nossas rotinas, tenta proporcionar o melhor envolvimento dessa família no cuidado da criança, né? Então, é aquele cuidar diferenciado, aquela alta complexidade que, sim, muitas vezes a gente tem que... A demanda da família acaba sendo maior que da criança, né? Porque a gente sabe a ansiedade que é ter um filho internado, né, e que isso mexe com a estrutura toda familiar e o psicológico, né, então, às vezes a criança está com uma doença grave ali com a gente, mas ela aquele entendimento, é uma criança pequena, e quem vai demandar muito mais vai ser a família, né, para a gente dar todo esse suporte, esse apoio. Não tem, né, além da infinidade de procedimentos que a gente tem, né, a gente, assim como a Edi trouxe da ANEL, a gente também tem coisas bem peculiares da pediatria que a gente deixa na mão do enfermeiro que, através das nossas revisões e mudanças de rotina aí no decorrer dos anos, a gente viu que trouxe melhores resultados, né? Então, são alguns cuidados que a gente ainda deixa centrado no enfermeiro para garantir essa excelência. Não que o técnico não tenha capacidade, né? Mas a gente entende que esse olhar do enfermeiro é, sim, agregador para alguns pontos durante a assistência, né? Então, na UTI pediátrica, nós recebemos cirurgia cardíaca, cirurgia geral, cirurgia torácica também, aqueles pacientes com tórax asfixiante, que tem que fazer ampliação da caixa torácica. Temos cirurgias de coluna, de grande porte também, né? Cirurgias neurológicas eu já trouxe, a cirurgia, não sei se vocês já ouviram, da epilepsia, né? Que tem trazido resultados extraordinários para as crianças de recuperação, né? Quanto a crises convulsivas, né? E preservação, então, dos neurônios e consequente melhora e desenvolvimento dessas crianças, né, quando são pequenas, o quanto a gente consegue recuperar ainda
delas, mesmo tendo já esse histórico de crises convulsivas. Nós temos as unidades de internação pediátrica, então hoje dentro do hospital nós temos uma unidade geral, né, que com cenário Covid também a gente também teve que reestruturar, né, esse mundo pediátrico virou de cabeça para baixo, né, o ano passado foi assim um ano atípico para nós, as crianças não circularam, não foram para as escolas, então elas não adoeceram, né, então foram aqueles pacientes já ou crônicos ou portadores de doenças oncológicas, esses que mantiveram as internações e as necessidades de tratamento, mas esse ano tá, no final do ano passado, já com a diminuição das restrições, as crianças voltaram a circular, a frequentar escolas, e daí eu digo que ficou a confusão dos vírus, né? Então, a gente está no verão, tendo vírus respiratório misturado com Covid, é uma bagunça, né? Então, assim, como a gente se organizou, deixou uma unidade respiratória, né? E dividimos a nossa outra unidade, então, em unidade oncológica, né? Que é outro setor que tem uma demanda enorme, né, tanto emocional quanto de procedimentos atribuídos exclusivamente ao enfermeiro, e pacientes de cirurgia, né, que não corram esse risco de estar transmitindo algum tipo de vírus, né, então fica como uma unidade protegida, né. A oncologia, então, também a gente reestruturou ela em 2017, 2018, em um novo modelo de serviço, né? Então, hoje, trazendo pacientes do interior, né, para os nossos cuidados, começamos com o transplante de medula óssea há 4 anos já, também, né, pediátrico, que também é um nicho bem diferenciado, assim, do perfil do enfermeiro para atuar nessa área, né? E também um serviço que nós não tínhamos disponível em Porto Alegre, região metropolitana. Então, era uma carência desse serviço, pacientes às vezes indo para São Paulo transplantar, porque não tinha essa possibilidade aqui mais próximo, né? Então, a gente está mudando esse cenário pediátrico também. Também nós temos, assim, uma grande experiência com a telemedicina, né? Com o Covid, claro, a telemedicina explodiu aí e foi revolucionária, né, para o atendimento dos pacientes, mas antes disso nós começamos com a tele-UTI pediátrica, né? Então, que é um projeto do PROAD, né, que nós atendemos UTIs do Brasil todo. Estamos ampliando agora o atendimento dessas UTIs e são realizados rounds diários com esses centros e dado toda a assistência médica e de enfermagem, né? Então, com isso também é um campo diferente de atuação do enfermeiro, né? Assim, fora da assistência direta, né? Assistência pela tela, onde tu direciona os cuidados e dá suporte para essa equipe que está lá no Nordeste à beira-leito, né? Então, também a gente teve já resultados excelentes com esse programa de tele-UTI pediátrica, né? Mudando, assim, drasticamente favorável, né, o número de óbitos desses centros, né? Porque são cidades muito pequenas, acessos muito precários, pacientes que têm que pegar barco para chegar até o hospital, então, assim, uma realidade bem diferente da nossa Moinhos de Vento, né? E também com isso a gente teve que estudar, né? Porque as doenças lá do Nordeste não são as mesmas que a gente encontra aqui, né? Então, como a Ed trouxe também, é uma coisa que a gente não pode parar de estudar nunca, né? Sempre tem coisas novas, doenças novas, tratamentos novos, né? A gente tem toda a terapia gênica também, né? Que a gente teve que ir atrás, sim, estudar, fazer curso para fazer aplicação específica de medicações nos pacientes com AME, né? Um exemplo deles. Então, é uma área encantadora, né? As enfermeiras que estão aí da pediatria podem contribuir também, gurias, fiquem bem à vontade, mas eu sempre trabalhei em pediatria, né? Não me vejo fora dessa área, porque a criança é muito verdadeira, né? Então, eles brigam com a gente na hora de fazer o procedimento, né? Mas depois eles vão lá, te abraçam, te dão um beijo quando era possível, né? E te agradecem por aquilo que tu está fazendo, né? Então,
esse retorno que a gente tem deles, aquele desenho que eles te entregam de agradecimento, muitas vezes naqueles desfechos ruins que as crianças vão a óbito, né, que infelizmente a gente não consegue recuperar, né, e restabelecer a saúde de todas pela gravidade das doenças. Mesmo assim, aquela família vem até a equipe e agradece por tudo que foi feito, né? Então, assim, eu digo, é a melhor recompensa que a gente pode ter, né? É o reestabelecimento da saúde da criança, né? A gente conseguir devolver aquela criança com saúde para sua família, né? E se tiver alguma limitação, que a gente possa estar educando eles e participando desse processo para preparar eles para cuidar dessa criança em casa, né? E essa questão do óbito, né, da família ter a certeza que a criança foi bem cuidada, eles foram bem acolhidos, né, e nos trazer, né, mesmo no momento mais difícil, que a gente não pode nem estimar a dor de perda de um filho, né, mas que eles estão ali nos dizendo muito obrigado pelo que a gente fez. Né? Com certeza vocês, alguns já circularam aí pela PID, né, e estarão circulando no decorrer do curso, e a gente vai receber vocês com muito carinho, né? Porque realmente esse universo é encantador. Obrigada, Elis. Olha, gurias, escutando vocês, assim, me vem um filme, assim, na cabeça, né? Desses 7 anos que eu tô na instituição, eu lembrando, né, e isso eu acho que é bem legal, assim, falar, né, pessoal? Eu trabalho nas unidades de internação adulto, né? Mas a gente tem uma interface com todas as áreas do hospital. Né? Então, eu lembro que quando a gente tinha uma unidade 5º B que era de gestantes, né, e de alto risco, a gente teve que aprender, nós, enfermeiros da unidade de internação, como que nós iríamos cuidar desta paciente, né? E aí eu lembrei ali da Eide dizendo do chás, que a gente fazia tudo junto, né, junto com a materna, a gente fazia rounds, então a gente se aproximou, tá, né, Eide, para a gente aprender a cuidar dessa. E hoje o Covid nos traz isso, né? A gente teve uma aula aí, deu para nós uma aula na terça-feira, como que nós iríamos cuidar da mulher puérpera com seu recém-nascido com Covid, né? Então, o quanto nós, enfermeiros, e a gente que está entrando, e por isso é tão importante a gente estudar, eu lembro da aula da semana passada do Cid, em que ele diz que a gente tem que ter uma base, né? A base do conhecimento, que ela te fortalece para que tu seja o melhor profissional. Né? Então, por isso, quando a gente fala a Faculdade Moinhos, a gente traz isso muito forte, né? Porque a aproximação com o hospital. E aí, a gente trouxe para nós, a semana passada, a equipe, nós, da unidade de internação, recebendo um monte de uns RNs bem pequenininhos. Como que a gente vai cuidar, né? Como enfermeira, mas aí a gente busca o conhecimento, a gente busca se desenvolver quanto profissional, né? E, Elisa, a questão, acho que que tu abordou, né? Que a gente vem com essa base da graduação, né? Mas nós vamos determinar os profissionais que nós vamos ser, né? No nosso decorrer, a gente encontra pessoas que a gente se inspira, modelos, e a gente vai encontrar isso em colegas, em pares, né? E a gente pensa, lembro quando eu entrei no Moinhos, tinham 2 pessoas que olhavam e diziam, meu Deus, um dia eu vou ser que nem elas, né? Eu quero ser que nem elas, assim, meu Deus, elas são maravilhosas, elas eram minhas ídolas. Hoje eu falo para elas, né? A gente até ri. E a gente vai pegando um pouquinho de cada um, mas dentro disso tá a nossa verdade, né? O quanto o profissional do futuro tem que ter a cabeça aberta, né? Hoje nas empresas isso não é só na enfermagem, né? Não é mais aquela pessoa que vem, faz o seu serviço e deu, não. A gente precisa de muito mais, a gente precisa ter essa flexibilidade, né? Há 3 anos atrás, as gestantes ficavam numa unidade que era fora da maternidade. Elas vieram para dentro da maternidade. As enfermeiras da maternidade também não tinham. E a equipe técnica, expertise de cuidar das gestantes. E a gente teve que estudar, porque a gente cuidava das puérperas. E hoje, o que elas têm? Elas têm toda a linha dos cuidados. Pergunto se elas querem desagarrar das gestantes. Não, né? Elas ficam ali, enciumadas. Porque a gente também vai se empoderando daquele conhecimento. E elas também tiveram que sair da linha da zona de conforto, né? No momento máximo ali do Covid, a gente acabou por receber pacientes clínicos. E elas tiveram que estudar, porque era totalmente fora, né, da atuação delas. Então, o quanto a gente tem que ser flexível, ter essa flexibilidade, né? Olha, puérperas na unidade de Covid, né? Eles não são só atração, a gente tem que cuidar deles. Então, pensa, eu digo para as gurias, olha para aquela equipe, olha, eles recebem
uma diversidade de origens de pacientes, né? Então a gente tem que se apoiar enquanto profissional também, né? Ser generoso. O enfermeiro tem que ser generoso, porque ele é um professor que ele passa ensinando, né, a sua equipe, ele precisa de ajuda dos outros profissionais e a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Ser flexível, não pode ser engessado. Esse profissional do futuro não vai mais ter o campo de atuação, né? Então, eu acho que essa questão da faculdade já está inserida dentro do modelo do hospital, ajuda a trazer essa visão para o enfermeiro, né? E para não deixar a Jennifer de fora, eu lembro aqui, e aí puxando um pouco assim, o assado, viu? Porque vocês só estão em maternidade e pediatria. Ai, sim, mas eu sou da unidade de internação adulta. Mas o quanto a gente está inserido, né? E a gente, porque às vezes tu te forma, tu trabalha numa unidade de internação, né? O teu primeiro trabalho é numa unidade de internação adulto, né? E hoje, dentro do hospital, aqui nas unidades de internação, nós temos 10 unidades, né? Que aí vem a unidade Covid, a unidade clínica, a traumato, a neuro, a cardio, e o quanto a gente tem que estar junto. E aí, lembrando um pouquinho dessa discussão, como a gente está falando de materno e pediatria, né, Jenny? Quando a gente teve o grande desafio do Covid, que a gente teve que se moldar com as coisas, né? Fecha a pediatria e vai à unidade de internação e assume o B2. Para nós, nossa, como é que vai ser? E aí, mais uma vez, a gente, como equipe, que a gente tem isso muito forte, a união e colaboração, né, que a gente trabalha dessa forma dentro do hospital, fomos com a Jenny, vamos aprender tudo de criança, né? E eu lembro, assim, eles, esses ficam com tantas crianças, esse fica com adulto, porque aí era um misto, né, Jenny, de crianças e adulto, e aí, né, como que a gente vai dar o melhor cuidado para aquelas crianças? E aí eu lembro que era aula até de cálculo de medicação, e o quanto que nós, enfermeiros, né, principalmente, a gente aprendeu muito isso nos 2 últimos anos, porque a gente foi protagonista dessa história, né, Gurias? A gente foi protagonista do cuidado, a gente foi protagonista de trabalhar entre áreas e trabalhar junto. E aí eu lembrei da parte da pediatria, o quanto a gente aprendeu a se desenvolver com vocês e vocês com a gente, né, num único propósito, que é cuidar de vidas, né, que é a missão do nosso hospital. Né, eu acho que trazendo um pouquinho aqui, e para a gente ir dando sequência ao nosso bate-papo, quais são as oportunidades que vocês veem no mercado de trabalho, assim, as características que o profissional tem que ter para trabalhar lá na materno e lá na pediatria? Pode começar, Ed. Eu acho que eu já falei bastante, né, dos campos de atuação. Acredito que toda essa questão da tecnologia, isso está altamente em crescimento, né? A especialidade aliada à tecnologia é algo que existe essa ascensão no mercado, né? Então, eu falo, por exemplo, da reprodução assistida, fertilidade e infertilidade, que é algo que tem um campo gigantesco aí pela frente de crescimento e desenvolvimento, embora o nicho de mercado seja restrito, existe um campo aí, sim. E assim como a tecnologia, tanto, né, a gente falando em UTI neonatal, em gestação de alto risco e falei vários campos de atuação, acho que algo que vem crescendo bastante é a questão de consultoria, né, o enfermeiro altamente especializado, né, a gente fala muito isso, né, das equipes, não, a gente vai lá avaliar o paciente na UTI porque nós somos o serviço especializado, né, a gente precisa prestar esse auxílio, esse apoio, né, vai na outra unidade, porque nós somos os especialistas naquele assunto. Então, N campos de atuação, que eu já comentei na minha fala, e eu acho que o profissional do futuro é esse, é o profissional flexível, é o profissional empático, é o profissional que continua sempre a estudar, né? Não adianta, a gente tem que buscar, né, e não só o estudo como na academia, né, pós-graduação, mestrado, quer que seja, mas a gente estudar quanto equipe, né, quantos artigos tu leu hoje, né, o que tu te atualizou, qual foi o último guideline que tu leu, então isso tá dentro da gente, né, a gente seguir estudando e ter essa flexibilidade, porque eu acho que o mercado pede muito isso, né, a vida no geral pede essa. A gente está vivendo numa pandemia e se deparou com esses cenários de incerteza, de dúvidas, né, onde nós tivemos que sair todos no momento e ajudar as unidades Covid, né, UTI, se reestruturar, toda uma equipe toda de um hospital trabalhando em prol, né, desses pacientes. Então, nos mostrou quanto
a gente tem que estar flexível para o futuro. Eu acredito muito nisso, assim, a flexibilidade, a empatia, liderança, né? E aposto bastante aí nessas qualidades. Obrigada, Edi. Complementando, então, a Edi, concordo com todos os quesitos apontados, né, pela Edi, mas eu acho assim uma coisa primordial na pediatria, né? Muitas vezes a gente fala com pessoas, elas dizem, eu quero trabalhar em pediatria porque eu gosto de criança, né? Então, aí está um grande desafio, né? Eu gostar de criança e eu conseguir trabalhar com uma criança doente, né? O quanto também isso pode ser difícil para mim, eu posso sim conseguir, né, ir atrás, esse é o meu objetivo, né, mas com que isso também não te afete, né, então que tu saiba lidar com essas dificuldades de ver uma família recebendo um diagnóstico de câncer de uma criança de 4, 5 anos, né, e tudo bem, a gente se emociona, sim, né, mas a gente não pode se desesperar mais do que a família, né, porque a gente está ali como suporte para eles, né, e como membro da equipe. A flexibilidade, como a Edi já disse, eu acho a transparência também fundamental, né? E o não ter medo de contribuir com as pessoas, disseminar o seu conhecimento, né? Porque a gente sabe que sempre vai estar entrando pessoas novas na nossa equipe, né? Tanto técnico quanto enfermeiros, e a gente, sim, todo mundo teve um início, né? Quisera nós, há uns anos atrás, quando a gente se formou, ter essa possibilidade de estar dentro de um hospital lá no início da faculdade, né? Era completamente diferente. Eu brinco sempre, a primeira vez que eu entrei numa UTI, eu desmaiei, né? No final da faculdade já meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? E depois fui trabalhar na UTI pediátrica. Então, esse diferencial desse profissional flexível, né? Em busca do conhecimento, conseguir liderar, ser o dono da casa, né? Isso a gente sempre traz também muito para as equipes. A casa é nossa, né? Todos os outros profissionais da equipe multi, eles circulam, eles estão ali, são nossos parceiros, mas a casa é do enfermeiro, né? A gente que tem que deixar a casa organizada, funcionante, como a Edi falou, da engrenagem, é a enfermagem que faz a roda girar, né? E tudo acontecer no paciente, né? Com as melhores condições que a gente tem. Né? Então, eu acho que são fatores, assim, primordiais, né, para o profissional que a gente quer dentro do hospital, né, e que a gente quer ver no nosso mercado de trabalho, né? E a pediatria é, sim, um campo que sempre é mais restrito, né? Eu brinco que o universo pediátrico todo mundo se conhece, né? Porque é pequeno comparado ao universo adulto, né? Então, pessoas que trabalhavam lá no início da minha carreira comigo, hoje estão comigo novamente como enfermeiros, né, que eram meus técnicos. Então, esse universo pediátrico é muito pequeno, né, e com certeza a gente precisa de bons profissionais aí na nossa área, porque cada vez mais vai aumentar a complexidade, né, e a necessidade de profissionais competentes aí para atuar nas áreas. Eu digo que eu super admiro a Jennifer, porque assim, não dá, eu só consigo com aquelas crianças pequenininhas. Já ficou maior já, então a gente também tem essa admiração pelo trabalho do outro, né? Pelo ver, né? O amor, a paixão que ela fala. Eu digo, Jennifer, ela é meu par direto. Eu penso, eu não consigo, como é que tu consegue? Então a gente vê no outro, né? Ou a Elis lá na unidade de internação, eu já não me identifico tanto com a geriatria, né? Então a gente lida mais com urgência e emergência, também tem que estar na nossa veia, né? A adrenalina, aquela coisa. Hoje eu fui lá, meu Deus, já me deu aquela adrenalina, aquela coisa que o coração acelera, né? Que faz o que o olho brilhe, né? Porque mesmo que a gente trabalhe na gestão, trabalhar com vida, né? Possibilitar que as pessoas possam trabalhar melhor, ver, né? Ali a equipe atuando, isso faz o coração bater, né? O olho brilhar. Então, ver o espelho da tua equipe, né? Aquela equipe fluindo, trabalhando unida, é um sentimento muito... é o nosso reconhecimento, né? Hoje que trabalhamos já mais na gestão. Então, eu admiro muito, assim, e penso, meu Deus, eu acho que eu estou no lugar certo, e sempre foi assim. Esses dias alguém me perguntou, sempre quis obstetrícia? Sim, sempre quis. Mas nem sempre a vida é assim, né? Às vezes a vida toma rumos diferentes, curvas diferentes, e a gente vai escolhendo outros caminhos e tá tudo bem, né? É assim mesmo.
E então eu fico muito feliz de trabalhar com colegas, né, que são apaixonadas pelo que fazem e tem esse amor, né? Eu admiro muito, assim, porque eu acho que isso faz a gente trabalhar melhor, né? Trabalhar mais feliz, assim, mais contente. Eu acho que eu sou apaixonada toda vez que eu vou na NEL, né? Eu fico ali olhando, ai meu Deus, acho lindo, eu acho que tem um cuidado fantástico, né? A nossa CTI NEL, ela é referência, a pediatria é referência, a porta da emergência do nosso hospital é referência, o nosso hospital é referência. Eu acho que aqui se encontram os melhores profissionais, porque nós desenvolvemos as pessoas, né? Hoje nós não atuamos mais na parte da assistência, atuamos mais na parte de gestão, mas cabe a nós, o professor, a enfermeira, a liderança, treinar e desenvolver essas pessoas para realmente ter o brilho nos olhos, que nem nós, né? Quando a gente vai falar da nossa área, ou da área do colega, diz, eu já tive lá é assim, faz assim, e pega, e tem alguém que sempre vai tentar e te pegar pela mão e vai dizer, vem junto comigo, que a gente vai conseguir os 5, 6 anos ali de faculdade, 4 anos, é difícil, mas a gente consegue, tem um reconhecimento, né, Gurias, porque quando tu te forma em enfermeiro, tu não sabe para que lado muitas vezes tu vai. Eu gosto da pediatria, eu quero. Aí surge um trabalho para ti na emergência. Mas me apaixonei pela emergência. Não, mas agora surgiu, eu gosto tanto de emergência que eu vou para o CTI. E tá tudo bem, né? Eu sempre falo, né, a gente hoje nas unidades de internação nós temos 10 áreas. E eu sempre digo, sempre vê algo como uma oportunidade. Hoje tu trabalha numa unidade nefro e amanhã tu está trabalhando numa unidade oncológica, um paciente ganhou a tua experiência e tu ganhou a experiência também, porque é conhecimento, né? E é fantástico. Escutando a área da materno, eu tenho muitos técnicos que querem muito ir para materno, né? E é um espaço mais pequeno, porque as pessoas estão lá e elas não querem sair, né? E assim na pediatria, né? Na unidade de internação, o técnico acaba ficando com o paciente adulto, né, ou o enfermeiro com o paciente adulto e muda um pouco, né, de ir, por exemplo, para um ambulatório de cardio, e se desenvolve na cardio, enfim, eu acho que o mundo da enfermagem, né, nós que somos enfermeiros, ele possibilita 1000 oportunidades, né, desde ser um enfermeiro auditor, desde ser um enfermeiro estomoterapeuta. Hoje a gente tem ali, a gente falando dos nossos desafios e das nossas conquistas, né, trazendo um pouquinho, a gente hoje faz a instalação do curativo a vácuo, a gente prescreve um curativo melhor cuidado, a gente faz a laser terapia, a gente vai lá e coloca, né, várias coisas, um catéter de PIC. Então, hoje o hospital te desenvolve e te certifica em tantas coisas, né, somos acreditados pela John Hopkins, então isso tu aprende, né, e a faculdade, que é aqui do ladinho nosso, né, traz isso. Então, por exemplo, a Flávia que está ali, que é a nossa técnica que faz faculdade, a gente já começa desde o começo, é assim, aqui faz assim, né, porque a gente quer que ela esteja aqui com a gente, né, se formou, vai ficar como enfermeira aqui com a gente, vai treinar outras pessoas. A gente já está estourando o nosso horário, né, a gente poderia ficar conversando aqui muito tempo. Pessoal, acho que só lembrando que as inscrições para o curso de enfermagem estão abertas, né? A Ina está ali no nosso chat conversando um pouquinho, vocês podem colocar o e-mail de vocês, que o pessoal do atendimento da faculdade vai estar entrando em contato com vocês. Eu queria abrir os 5 últimos minutos para o pessoal que está aqui com a gente tem um público bem alto aqui com a gente, então agradecer as pessoas que estão aqui conosco, e se vocês quiserem fazer alguma contribuição ou alguma pergunta, a gente está disponível para vocês. Alguém gostaria? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. A Kelly está dando parabéns pela live. Deixa eu ver. Algum aluno, alguma pessoa, alguém que não é aluno e quer nos perguntar alguma dúvida? As pessoas estão muito tímidas, hein, gurias? Nós falamos tanto, deixam as pessoas tímidas. Tá bem. Pessoal, então, eu acho que a gente vai, então, né, primeiro agradecer a Ediane e a Jennifer. Para mim, as palavras de vocês são as minhas, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje discutindo, né? Quando me convidaram para falar de materno, eu pensei, gente, o que eu vou falar de materno, né? E de pediatria. Depois me veio à cabeça várias coisas que a gente já fez juntas, né? Então, agradecer a presença de vocês.
agradecer as brilhantes contribuições que vocês fizeram aqui com a gente, né, e dizer que esse Meet foi uma realização da Faculdade Moinhos, né, que as matrículas da graduação estão abertas, né, e que vocês aproveitem, né, pessoal, para iniciar 2022 rumo a uma trajetória de sucesso, pois o mundo, ele precisa dos melhores enfermeiros, e o lugar é aqui. Então, quero deixar uma boa noite para vocês. Eide? Boa noite, obrigada, gente, e boa sorte aí, né, na nova jornada, e para quem aí já faz parte do nosso time, obrigada por participar. Jenny? Então, uma boa noite, obrigada pela participação de todos, a equipe que está aí presente também, né, e a gente espera encontrar muitos alunos aí, né, despertando esse olhar, né, e essa curiosidade sobre as nossas áreas, né, Ed? Esperamos ansiosamente, né, para tê-los conosco nas nossas vivências, para realmente ali ver na prática como funciona o nosso dia a dia, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada, pessoal, uma boa noite a todos.